Bom, pessoal, tudo certo aí? Dando continuidade às nossas aulas de atualidades agora, tá? Faz um tempo aí, ficamos acho que 2 semanas, né? Uma semana, já nem lembro mais, estou completamente perdido aí nesse esquema de quarentena, já não sei se são 2 semanas, uma semana. Bom, enfim, eu não mandei nada na semana passada, porque estava, né, nessa questão da adaptação, de como cada um ia proceder, tinha também os conteúdos que eu tinha que mandar, né, da minha parte, e agora, né, vamos voltar aí com as aulas de atualidades. Vou passar um pouco menos do que o normal, tá? Vocês vão perceber isso. É, São aulas menores, já naturalmente, né? E a ideia, né, é também não sobrecarregar tanto vocês aí, já que vocês estão com bastante material, tá? O esquema e atualidades, mesma coisa, tá? Vocês vão continuar na matéria, né? Vamos abrir um caderno aí bonitinho, vão anotando, né, à medida que eu for falando, tá? Os tópicos, né? Algum conceito, beleza? Depois eu passo uma atividade também, né? Valendo nota sobre isso. Fechou? Então, ó, o assunto era a crise de 29. Eu lembro que eu havia comentado alguma coisa sobre a crise de 2008. Eu estava falando de crise, né? E aí fizemos uma extensão da crise, né? A crise de 2008 ela tem uma referência total com a crise que a gente vai ter, né, agora pós, né, o Covid-19, né, toda essa bagunça mundial que a gente está passando, né, por causa da questão aí da pandemia, né, esse caso aí, né, do fechamento de todas as atividades não essenciais, vamos dizer assim, né, muitas atividades que empregam um grande número de pessoas, né, pode ter certeza que isso aí vai gerar um impacto econômico muito forte, tá? Que eu acredito que vai ser até pior que essa de 2008, beleza? A gente não dá para medir ainda isso, né? Nós estamos literalmente, eu acho que nós não chegamos nem no olho do furacão, né? Na hora que a gente chegar no pico dessa crise aí, talvez a gente consiga ter alguma projeção, mas garanto para vocês que a projeção ela não é nem um pouco animadora. Bom, mas falando da crise de 2008, né, que essa já aconteceu, né, e ela gerou aí problemas, né, meio severos aí em vários lugares, também foi uma crise muito séria, tá? Ela é chamada de crise do subprime. Né? O que é o subprime? O subprime é quando você tem uma linha de créditos, tá, para emprestar grana, né, para a população e você não é muito criterioso com esses créditos. Então, esses empréstimos eles são feitos assim, meio que, vai, entre aspas, para qualquer um, tá? E quando você tem uma linha de crédito, né, destinada, né, sem muito critério, a chance de dar bosta é enorme, tá? Porque assim, tem muita gente que pode muito bem pegar esse dinheiro e depois não devolver para pagar. Ou não aguentar pagar, né? Não aguentar pagar juros, não aguentar pagar, né, o próprio saldo devedor para o banco, tá? E isso aí acaba sendo muito complicado, né? E a crise do subprime foi exatamente isso, né? Uma facilidade excessiva de acesso ao crédito, tá? Por que o governo dos Estados Unidos fez isso? A ideia era tentar estimular o consumo, fazer com que a população compre, tá? Pense o seguinte, quando a população tem dinheiro na mão, lembra da crise de 29, com a questão que a gente viu do keynesianismo, do New Deal, aqui ó, que era para fazer uma geração de emprego a partir de obras de infraestrutura? Qual que era a ideia? Pagar um salário para essa população, para a população voltar a consumir. A ideia do subprime não é você dar a grana simplesmente em troca de trabalho, mas é você facilitar o acesso ao crédito. Acesso ao crédito não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado, tá? Então isso tem, né, uma variação de juros e de repente se uma economia ela não anda, né, conforme ela deveria andar, né, esses juros meio que extrapolado, isso aí gera né, um endividamento da população muito grande, tá? Bom, então entenderam o que é o subprime, anotaram aí o que é o subprime. Resultado disso, né? Nós temos um cenário de muitos gastos nos Estados Unidos, a gente está falando de 2008, tá? Que é pós, né? Se a gente for ver o 11 de setembro de 2001, que é pós, né? A ocupação no Afeganistão a partir do ano de 2001 e que é pós a invasão no Iraque, uma invasão totalmente mal sucedida, totalmente desestruturada que começou a partir de 2003. Então o governo estava gastando demais para manter tudo isso. A economia dos Estados Unidos já não estava andando. A ideia foi conceder créditos,
né, para uma população que não está com uma economia tão, né, tão redonda. Né? Os empregos, os níveis de empregos, eles estão caindo, tá? Tendo muito desemprego. Resultado, a galera que começa a não ter grana para pagar, ela começa a colocar os imóveis como uma garantia desse pagamento. O que acontece com o preço dos imóveis? Cai. Boom imobiliário. É a desvalorização do preço dos imóveis. Muita gente usava o imóvel como garantia para poder pagar uma dívida que não teria nem como pagar, certo? Então, quando eu coloquei aqui facilidade de acesso ao crédito, é isso. É o que gerou a crise do subprime, tá? Resultado, você tem aí uma reação em cadeia, né? A gente tem imóveis sendo desvalorizados, os bancos não recebendo, muita empresa tendo que demitir gente, diminuição do poder de compra. O que acontece com as ações das bolsas de valores? Elas vão começar a cair. Elas não quebram como o crash de 29, mas elas vão começar a cair, certo? Resultado, olha aí, intervenção novamente do governo para evitar falências. O governo injeta grana em várias indústrias. A ideia, né, em várias, por exemplo, automobilísticas, a GM, né, nossa, recebeu uma fortuna aí do governo dos Estados Unidos. Vou recordar quanto que era, mas ganhou muita grana, tá? Então, assim, uma injeção de grana para tentar recuperar essas indústrias, evitar falência e evitar mais desemprego. Então, se for ver, né, não tinha outra solução, beleza? O engraçado é que nesse período aí que a gente fala de capitalismo, né, tudo, nós temos crises e intervenção do governo, crise e intervenção do governo, e agora, 2020, né, devido a essa pandemia, o que está acontecendo? Intervenção do governo. O Brasil está falando, por exemplo, de auxílio de R$ 600, né, para aqueles que recebem até 2 salários mínimos, se não me engano, né? Um negócio assim, para autônomos também, que, né, os caras não têm como vender, porque tem um monte de comércio que está fechado, tá? O governo dos Estados Unidos está sinalizando com 2 trilhões de dólares de dinheiro injetado na economia para poder, né, dar uma amenizada na crise. A crise vai acontecer, não tem o que fazer, mas que seja um pouco menos catastrófica, tá? Então, são cenários que são recorrentes. Põe na cabeça de vocês, tá? Se você tem uma crise econômica, tá? Essa crise, ela vai acontecer, ela vai afetar emprego, ela vai afetar a indústria. Quem acaba sendo aí a saída, a válvula de escape é o governo, com o intervencionismo. Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente fala de não intervencionismo. Só que num período de crise, a gente fala de intervencionismo. Deu para entender isso, pessoal? Tá? Esse assunto a gente finaliza da crise de 2008. Tá? Seria aí, então, o fim de um tópico, que é a crise de 29, terminando com a crise de 2008. Tá? E eu já vou dar início com vocês ao próximo assunto, que é esse assunto sobre organizações mundiais, beleza? Nós vamos falar então por exemplo, G20 econômico, nós vamos falar do G20 comércio e agricultura, nós vamos falar do G8, o G7 mais Rússia, nós vamos falar da OCDE, OMC, BRICS, lembra que a OMC eu falei, né? A gente ia ver numa aula de atualidades, tá? E nós vamos falar dos BRICS, nós vamos falar da ONU, beleza? Então, pessoal, para começar a falar das organizações mundiais, que a gente chama de organizações multilaterais, nós temos o G20, o primeiro deles, G20 econômico, surgiu em 1999, é o grupo dos países mais ricos, das 19 economias mais ricas do planeta, mais a União Europeia, tá? Eu gostaria, para variar tem barulho, né? É um negócio impressionante, mas tudo bem. Os caminhões, eles sabem que eu estou gravando a aula e vêm fazer barulho exatamente nesse momento. Eu gostaria que vocês anotassem, tá, os países que fazem parte, ó, Rússia, Brasil, Itália, México, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, bandeira aqui, ó, é da União Europeia, a Arábia Saudita, Argentina, África do Sul, França, Austrália, que é muito parecido com a da Nova Zelândia, tá? Alemanha, China, Coreia do Sul, Turquia, Japão, Índia, muita gente acha que isso aqui é a Polônia, Indonésia, tá?
tá? Não é Polônia. Polônia ela entra como União Europeia, beleza? Bom, os objetivos, pessoal, são esses. Eu vou pedir para vocês anotarem esses objetivos, tá? Eu vou falar para vocês dois deles, tá? Por enquanto. Depois vocês vão deixar anotado no caderno os outros dois. Então, eu vou falar os dois primeiros. Vocês vão deixar anotados os outros dois. E vocês vão pular 2 linhas para cada um deles. Depois eu falo na atividade como que eu vou querer organizar isso. Tá? Então, primeiro, favorecimento de negociações econômicas internacionais. O que seriam, né, melhor dizendo, esses favorecimentos? Tá? Pode colocar aí, seriam debates para promover acordos entre as nações, beleza? Acordos econômicos, acordos comerciais entre as nações. Segundo, debate sobre política global para promover o desenvolvimento econômico mundial de forma sustentável. Tá? Hoje, o que mais se fala sobre esse desenvolvimento, né, sustentável, né, pode colocar aí, pessoal, pesquisas para desenvolvimento de energias renováveis e práticas de exploração de recursos naturais, como, por exemplo, né, combustíveis fósseis ou minerais metálicos, sem prejudicar o meio ambiente, ou então que, né, o meio ambiente seja minimamente prejudicado, tá? Que o nível de intervenção ele não seja tão alto, beleza? Copiem esses dois, ó, terceiro item, pula 2 linhas, copia o quarto item, pula 2 linhas, continua na outra quarta, fechou? Depois eu deixo atividades lá para vocês. É nóis, pessoal.